A história de Mortal Kombat 1 não foi o que muitos esperavam, e muitos dizem que o modo história foi uma das piores atrocidades já feitas. Mas, especificamente, as críticas são mais voltadas para a segunda metade do jogo. E eu, como um grande fã da franquia Mortal Kombat, demorei muito tempo para dar minha opinião sobre o modo história, até porque eu queria digerir um pouco melhor antes de dar a minha opinião sobre essa grande obra escrita unicamente pelo grandioso malvado favorito Dominic Scianciolo. Então, se quiser culpar alguém, culpe ele e Ed Boon. Mas nesse vídeo eu vou tentar entrar no máximo de detalhes do porquê da história ter alguns pontos ruins, e mais especificamente a segunda metade, e até mesmo o que poderia ser feito para melhorar. Para começar essa análise, vamos falar do lado bom da história, os heróis. Eu pessoalmente gostei muito da ideia de Liu Kang ter feito uma nova linha do tempo, porque o rumo que Mortal Kombat 11 levou praticamente obrigava a um novo reboot, infelizmente. Mas o fato de Liu Kang finalmente ter um final feliz e não ter sido transformado em um zumbi ou um corrompido novamente é uma boa ideia. E sinceramente eu gosto de Liu Kang nesse jogo. Apesar de ele ter provado do poder supremo, ele é humilde, sábio e só quer a harmonia na sua nova criação. Ele não se deixou ser levado pelo poder e simplesmente iniciou a história e deixou o resto para as mãos dos mortais. Sabemos que Liu Kang é o arquiteto desse novo universo. E justamente por isso, todos os vilões foram reduzidos a sombras de suas verdadeiras formas. E querem saber? Eu estou ok com isso. E nem precisamos dizer que faz bastante sentido, porque Liu viu incontáveis linhas do tempo através da ampulheta, inclusive a linha do tempo original. E se existe alguém que sabe do perigo das coisas, é ele. Porém, ele não eliminou completamente o mal. Ele simplesmente o deixou mais fraco, pois ele entende que é impossível existir o bem sem o mal. E eu acho isso um bom ponto na trama. Liu Kang, sem os poderes do Guardião do Tempo, um mero deus, uma sombra comparada a seu poder total, mostra que apesar de tudo, ele também se rebaixou para viver uma vida normal como o protetor da Terra, abaixo até mesmo dos deuses ancestrais que existem nessa realidade. Então, mesmo Liu tendo o maior poder de toda a sua realidade, ele mesmo assim decidiu se tornar um mero protetor. Mas vamos esquecer por hora Liu Kang e vamos olhar para a introdução com Shang Tsung, que eu pessoalmente achei excelente, porque já nos dá uma linha base de onde o nível dos icônicos vilões estão agora. Com exceção de General Shao, todos os vilões grandes dessa franquia estão bem menos poderosos. Na verdade, eles foram reduzidos a praticamente nada. E algo que eu até que achei decente, uma boa ideia, foi o fato de terem usado, entre aspas, Crônica. E spoilers, nós sabemos que não é Crônica. É simplesmente Shang Tsung de outra realidade. Esse tipo de acontecimentos em histórias se chama Red Herring, ou arenque vermelho. Basicamente uma pista falsa para que nós sejamos levados a uma conclusão falsa. E essa pista poderia ter sido levada até o fim do jogo e além dele. Um ponto que vamos explorar mais no lado negro dessa história. Mas enfim, o capítulo de Kung Lao eu também achei muito bom e muito bem executado, e até nos deu um contexto da amizade crescente de Lao e Raiden, assim como nos mostrou as habilidades deles. E eles foram treinados desde criança pela Madame Bo, que basicamente é Bo' Rai Cho nessa linha do tempo, e eles eram artistas marciais talentosos. Mas a derrota dos Lin Kuei pelas mãos de Lao e Raiden era puramente para testá-los, para os propósitos de Liu Kang. Então, para um primeiro capítulo, eu tenho que admitir que Dominic começou bem.
ele não destruiu a credibilidade de nenhum personagem e até conseguiu nos mostrar que os dois jovens são talentosos, mas inferiores a guerreiros veteranos como os Lin Kuei. O capítulo de Johnny, para mim, é um capítulo que revitalizou o personagem. Antes víamos Johnny Cage como esse superstar com dinheiro infinito, um cara extremamente arrogante e talentoso. E não me entendam mal, eu gosto muito desse Johnny que falamos, mas esse Johnny que vimos em Mortal Kombat 1 é muito mais humano e acabamos entrando mais no seu processo de pensamento. A primeira parte que usamos ele é quando ele está filmando o seu próximo filme em uma clara homenagem a Indiana Jones. E apesar de ter alguns personagens reciclados no início do jogo, como Havik e Nitara, essa seção é bem característica de Johnny. Só que dessa vez ele não é a super estrela que costumava ser. E o seu diretor Steven é claramente uma referência a Steven Spielberg, que apesar de estar feliz com a sua performance, está claramente evitando Johnny e suas ideias. E o pior de tudo, sua esposa na época, Chris, também não está feliz com ele. Todo esse processo humaniza Johnny como um personagem, porque ele não é só um grande bobão arrogante, que é um mestre em artes marciais. Ele é só uma grande estrela de filmes de ação e só conseguiu esse filme de agora porque Steven o devia a uma. Pode não parecer, mas Johnny, apesar de parecer estar sempre no controle, no fundo sabe que as coisas não estão boas. E como ele mesmo diz, apesar de sua casa ter muitas coisas valiosas, tudo isso para ele são coisas ligadas a ele, como a própria Sento. Então, só nessa cena temos muita caracterização de Johnny. Ele é um cara que está ralando para sustentar sua vida luxuosa e faz de tudo para manter sua persona de Johnny Cage, mesmo que isso necessariamente não seja totalmente quem ele é. E temos que aplaudir Dominique por essa parte e essa escrita do personagem de Johnny, porque realmente foi muito bom. E muito diferente, e mostra que apesar de tudo, Johnny era só um homem no fim das contas. E ele até entra em conflito com Chris, que iria se tornar em breve sua ex-esposa, que diz ter se apaixonado por John Carlton e não Johnny Cage. E nesses minutinhos que vimos Johnny, ele perdeu quase tudo que importava para ele. Sua esposa, sua carreira estava descendo por água abaixo e ele possivelmente teria que vender muitas coisas importantes. E quando Kenshi abre a porta, ele achava que Chris estava voltando. E podemos ver a esperança voltando para ele, até que ele vê que não é Chris, e sim um estranho tatuado. E a primeira coisa que ele pergunta é sobre sua namorada, mostrando que Johnny é um ser totalmente diferente do que já vimos. E por esse e muitos motivos que esse capítulo é excelente para padronizar o caráter de Johnny e deveria ter sido o molde para todos os capítulos no jogo. Porque, infelizmente, apesar de termos um capítulo de Kenshi, ele não foi tão profundo como o capítulo de Johnny. Na verdade, poucos foram tão bons quanto o capítulo de Johnny. E é por isso que eu falei tanto sobre ele. Se Dominique tivesse mantido esse padrão de qualidade em todos os capítulos, então com certeza o jogo teria sido muito melhor do que é. Quando Liu Kang e os brothers Lin Kuei entram na residência de Johnny, podemos ver mais da personalidade do mesmo, que acaba levando tudo na brincadeira. Isso até que seu Hichuli é quebrado. Mas tudo isso que falei é mais uma padronização para os personagens individualmente, pois é muito importante que nós possamos nos aproximar do personagem e até ter empatia com ele. E isso é algo que Dominique teve sucesso em partes, e vamos ver isso um pouco mais pra frente com Baraka, Reptile e outros. E o bom de tudo isso que eu falei que Dominique fez é que nós acabamos nos importando com pelo menos um dos guerreiros da Terra. Até mesmo na escolha do campeão da Terra, só poderia existir um, mas mesmo assim há uma camaradagem entre eles. E sabemos que quem representa o plano terreno é Raiden, e Raiden se mostrou ser bem sucedido.
E no seu final, no modo arcade ou torre, mostrou que ele quer dominar a raiva e o fogo interior para se tornar mais poderoso e útil ao reino terreno, porque ele viu o destino do seu eu de outra linha do tempo. Mas infelizmente não há muito para falar sobre Raiden, porque sinceramente, apesar de ele ter grande potencial, ele acabou ficando meio raso nesse Mortal Kombat 1. Já a jornada à Exoterra é interessante, e o fato de Raiden não ir junto faz sentido, porque ele é o campeão do torneio, e o campeão do Mortal Kombat ir em uma missão secreta contra a Exoterra, entre aspas, seria bem estranho para a Rainha Sindel. Mas durante essa jornada, vemos muitas amizades se criando, e para mim, essas amizades e alianças foram o ponto alto na história. Ver Kenshi e Johnny indo de inimigos para amigos foi um toque muito bem feito. Porque, vamos ser sinceros, Kenshi não foi tão bem explorado assim, e nem mesmo a sua conexão com a Sento. Nós só ficamos sabendo um pouco do background do clã Taira, e isso não é expandido na história. Só sabemos que para Kenshi a Sento é importante, porque ele quer revitalizar o seu clã e torná-lo independente e separá-lo da Yakuza. Mas eu acho que a sua ligação com Sento poderia ter sido muito melhor trabalhada, especialmente no seu próprio capítulo. A Sento poderia ter ficado chamando ele telepaticamente e ele ficaria ouvindo essas vozes e não sabia de onde, até o ponto onde ele fica cego e então ele porta a Sento. Isso faria muito mais sentido do que magicamente ele simplesmente pegar a espada e descobrir que a espada é dos seus antepassados. E meio que foi uma oportunidade perdida pelo lado de Dominique para explorar Kenshi, da mesma forma que ele explorou Johnny, compreendem? Porque pensem comigo, a missão da vida de Kenshi era a Sento, e após ele perder os olhos para Mileena, a sua vida praticamente tinha acabado. Toda a sua esperança de revitalizar o clã tinha ido por água abaixo. E foi graças à confiança e amizade de Johnny que ele pôde finalmente ver a luz, pois Johnny entregou uma espada de 3 milhões de dólares. Mas o mais importante de tudo, ele entregou a coisa que Kenshi mais queria na vida, e isso foi um toque legal para Johnny e Kenshi. Só que eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco melhor a ligação de Kenshi com Sento, como havia dito. Essa cena de Johnny entregando a Sento poderia continuar da mesma forma, só poderia ter sido melhor trabalhada. E ambos tiveram finais felizes na torre. Johnny se tornou um diretor para fazer filmes sobre suas aventuras e Kenshi foi recrutado por Jax para entrar na organização, ou melhor, a agência de investigação da Exoterra, que antes era a agência de investigação de mundos externos, que eu inclusive mencionei no meu vídeo explicando os reinos e raças de Mortal Kombat. Os finais da torre de Mortal Kombat 1 são canônicos e eu recomendo que vocês ou joguem para vê-los, ou simplesmente vejam pelo YouTube. E o final de Kenshi é muito interessante, pois Shang Tsung aparece para roubar Sento, e Jax está lá junto com ele, porque anteriormente ele tinha ajudado Kenshi a se livrar da Yakuza, e é assim que eles se conhecem. E Jax fica até surpreso em saber que os filmes de Johnny eram verdade. Então, existem fagulhas de criatividade na história de Mortal Kombat 1 e podemos ver muito potencial. E falando em potencial, vamos falar de Baraka, outro personagem que ficou incrível e é uma força a ser reconhecida. Mas além disso, dessa vez ele não é só um ser tribal de outro reino que foi conquistado por Shao Kahn e é simplesmente mais um capanga. Ele é um homem com um passado e um motivo para proteger os afligidos pela doença Darkat. Ele não poupou esforços para ajudar os seres do plano terreno quando descobriu que eles não eram agentes de Shang Tsung. E Baraka ajudou pra caramba. E eu ainda ouso dizer que ele é um dos personagens mais legais do jogo e teve um final feliz, porque a Imperatriz Mileena
vai ajudá-los com o Tarkat e deu àqueles afligidos pela doença condições decentes para viver. É claro que Baraka poderia ter sido explorado um pouquinho melhor, mas mesmo assim ele está excelente. Outro que também teve um tratamento muito bom nesse jogo foi Reptile, e ele passou de ser somente um agente trágico e um dos únicos remanescentes de sua espécie para um herói que inicialmente estava sendo enganado por Shang Tsung. Reptile teve uma história bem interessante, sendo ele considerado uma aberração por seu povo, simplesmente pelo fato de ele poder se transformar em um humano, e Shang Tsung se aproveitou da situação dele para sequestrar sua família e depois eliminá-la e continuar manipulando Reptile. Mas quando o nosso querido Lacoste descobre a verdade, ele se torna um herói e um dos guerreiros do plano terreno, e ele ainda teve bastante importância na história e ainda teve um casinho com Ashra. E seu final no modo arcade ou torre mostra que ele se tornou o embaixador dos Aterranos e descobriu uma conspiração contra os Aterranos que podem se transformar em humanos. Reptile teve um dos maiores desenvolvimentos nesse jogo e agora ele trabalha diretamente para a Imperatriz Manlina. Se isso não foi um desenvolvimento gigante, eu não sei o que é. Quando se trata de Bi-Han, as únicas palavras que podemos usar para descrevê-lo é simplesmente pura raiva. E ele tem muitas semelhanças com Frost. Bi-Han está pistola o tempo todo durante a história, mas mesmo assim, eu curto o papel dele como um vilão nesse jogo. É claro que ele está bem diferente do Bi-Han raiz, que não era um ser 100% babaca, mas é compreensível o fato de Bi-Han estar assim, pois ele se sente preso dentro do controle de Liu Kang, e ele acha que o Lin Kuei merece muito mais do que ser simplesmente um dos cachorros do plano terreno. É claro que essas são as palavras de Bi-Han. Ele acha que o clã merece muito mais, e ele até deixou seu pai definhar porque ele pensava que as ideias do velho enfraqueciam o clã. Quando Bi-Han teve a oportunidade de poder conseguir um poder superior, ele não pensou duas vezes em trair Liu Kang, e foi com Shang Tsung para ver o exército do Imperador Ying. E esse evento foi tão importante para ele que o futuro dos Lin Kuei praticamente vai acontecer devido a essa ideia de um exército invencível. Só que ao invés de usar feitiçaria, eles vão usar tecnologia, ciência pura, a nova iniciativa Cyber Lin Kuei. Então Bi-Han, desde o início, podemos dizer que ele era um vilão que estava escondendo seus motivos, o que é ao contrário do seu irmão mais novo, Kuai Liang. E eu entendo que muitas pessoas podem achar que Bi-Han é um vilão meio genérico, e nós vimos muitas vezes o vilão que eventualmente trai o mocinho porque ele acha que ele merece muito mais. Mas dentro do contexto de Mortal Kombat 1 e também dentro da habilidade de escrita de Dominique, eu achei Bi-Han um personagem bem ok. Scorpion já é o contrário de Bi-Han e pensa somente em servir o plano terreno e honrar o desejo de seu pai. E o capítulo dele é bem impressionante em termos de poder. E sabemos que Scorpion é o personagem favorito de Ed Boon. Então Scorpion é bem legal, mas eu sinto que poderiam ter se aprofundado mais nos motivos de Scorpion, como fizeram com Bi-Han, porque Scorpion simplesmente é o anti-Sub-Zero. Ele não é Kuai Liang, compreendem? Eles deveriam ter explorado um pouco mais essa relação de Scorpion com seu pai e por que ele pensa diferente de Bi-Han. Foi uma oportunidade perdida que eu espero que eles explorem melhor no próximo jogo. Mas já temos um pequeno vislumbre desse novo rumo de Scorpion, porque agora ele formou o novo Shirai Ryu e o futuro parece brilhante, e ele está treinando o novo Hanzo, e isso parece bem promissor para o próximo jogo. Smoke também foi muito pouco explorado na história, e só sabemos que ele é leal a Kuai Liang e ao seu pai adotivo.
Nada mais que isso. E ele até poderia ter um capítulo próprio explorando mais essa relação. Mas eu acredito que no próximo jogo eles vão explorar mais Smoke, porque o seu final já nos dá um pouco de luz sobre a personalidade de Smoke. A Imperatriz Sindel felizmente não retornou a ser aquela megalomaníaca que faz de tudo para se manter relevante dentro da realeza. E agora ela retornou a ser mais como a Sindel raiz, uma imperatriz justa, poderosa, com uma personalidade até sombria às vezes, mas que tem muito amor à sua família. Porém, eu acredito que ela também podia ter sido mais bem explorada. E eu entendo o porquê de eles terem deixado Sindel um pouco mais profundo, pois ela tem um papel mais coadjuvante, por assim dizer. Mas acredito que eles deveriam ter explorado mais ela, já que, como vamos ver posteriormente, ela acabou sendo eliminada, e esse acontecimento, na minha opinião, foi um dos maiores desperdícios nessa história, e eu acredito que esse evento também não teve o peso que Dominique esperava. Melina também até que foi relativamente bem explorada na história. Antes ela era obcecada pelo trono nas linhas do tempo anteriores, e durante MK1 ela é a herdeira legítima do trono, e a doença Tarkat é um grande ponto dentro da sua história, e foi por causa disso que Kenshi perdeu seus olhos. A doença em si é a chave fundamental para a jornada de herói de Melina, e no final ela até parece que controla um pouco a doença. Em geral, eu até que gostei bastante dela, mas ela foi jogada para o lado até o fim da história, e eu acho isso errado. Ela deveria ter um desenvolvimento maior para nos importarmos um pouquinho mais, porque comparado aos heróis principais, ela não recebeu tanta atenção assim, em termos de desenvolvimento da história, mas em termos de poder, ela foi completamente repaginada. Como vocês viram, tudo que é bom no jogo é relacionado aos personagens, porque a trama do jogo é bem básica. E agora vamos entrar no ruim do jogo. E se preparem, pois vamos entrar nas profundezas do submundo. Mas aqui começam as coisas que não fazem sentido. Apesar de Raiden ser um personagem que eu considero no mínimo legal, devido à sua clara inspiração ao antigo Kung Lao, na minha opinião, e fiz até um vídeo sobre isso se quiserem conferir, só que o torneio Mortal Kombat não faz sentido dessa vez. O fato de Liu Kang ter uma mão nas regras por ele ter criado junto a Gerard é muito bizarro, porque dessa vez o Mortal Kombat é somente entre a Exoterra e a Terra, pelo menos que vimos, e as regras dizem que o reino anfitrião pode usar muitos guerreiros e o reino que está tentando mandar a porrada pode usar somente um campeão, o que não faz nenhum sentido e é estranho no mínimo, e é bizarro que Liu Kang chegou a essa conclusão com Gerard. Não seria melhor ter um número equivalente de guerreiros para combater os do outro reino, assim como era antigamente? Me parece no mínimo bizarro, mas não para Liu Kang e Gerard, e sim para Dominique que escreveu isso. Agora, um dos maiores crimes dessa história é não ter mostrado a luta de Raiden contra Kotal, Motaro e Shiva. E outro crime é que o torneio durou muito pouco tempo. Raiden foi até a Exoterra com os outros guerreiros da Terra, sendo somente apoio emocional, é claro, e ele detonou todos os guerreiros da Exoterra. E depois, ele não aparece por diversos capítulos. E referenciar a fala de Liu Kang contra Kitana em MK9 não salva isso. Torço para nos reencontrarmos em diferentes circunstâncias. I hope we meet again under different circumstances. O torneio Mortal Kombat, além de ter sido extremamente rápido, não teve nenhum impacto grandioso na história. E apesar de Mortal Kombat 9 não ficar muito tempo nesse período do torneio, pelo menos tínhamos muito mais lutas, usávamos múltiplos personagens e o impacto do torneio na história era gigantesco. Então, na minha opinião, esse é um dos maiores erros de MK1,
negligenciar o impacto do torneio Mortal Kombat. Inclusive, o torneio podia ter sido realizado em múltiplos cenários da Exoterra, mas claramente a NetherRealm não se importa muito com isso. Isso sem contar que o General Shao teve um hype absurdo por trás, mas ele é completamente incompetente. Não só nessa parte, mas em praticamente todo o jogo. Mas logo logo vamos abordar mais isso. Outra coisa péssima na história é o fato de eles terem descartado a pista falsa de Kronika muito rápido. Shang Tsung ser manipulado por alguém que posteriormente nós iríamos saber que é impossível de existir, devido ao fato dos titãs eliminados permanecerem assim, era algo extremamente bom para a trama e mantinha nas sombras o vilão. E nesse ponto, poderia ser qualquer um e manteria o clima de suspense na história e manteria escondido o porquê dos vilões fazerem o que fazem. Dominique estava tão preocupado em trazer novidades desnecessárias à história que esqueceu completamente da progressão e estrutura de uma história, que é início, meio e fim. Muitos personagens durante a história fazem seus capítulos e depois entram no completo esquecimento. Em um momento usamos Raiden e depois ele é esquecido por muitos capítulos. Isso não acontece só com ele, isso ocorre com muitos personagens. E tudo isso faz a história parecer menos conectada e muito mais bagunçada, como se eles tivessem introduzido tantos personagens que agora eles não sabem o que fazer com eles. Mas não saber o que fazer parece ser o modus operandi de Dominique, porque os vilões, nem é preciso dizer que são a parte mais fraca do jogo. Os vilões são patéticos e podemos entender que Liu Kang os nerfou nessa linha do tempo, mas a incompetência deles é simplesmente inacreditável. Eles não têm culhões ou simplesmente não representam ameaça alguma. General Shao, como havia dito, é extremamente incompetente, sendo manipulado por essa versão de Shang Tsung. E no capítulo de Raiden, que é o terceiro capítulo, diga-se de passagem, ele vem cheio do grau, mas logo depois é mostrado sendo derrotado por Raiden. Imagine comigo, se você joga Devil May Cry 1 e Mundus é o primeiro chefe do jogo, todo o mistério, aura e poder dele é completamente jogado fora porque ele para de ser ameaçador. Em um momento da história, General Shao inclusive possuía o amuleto de Shinnok, que era para estar desativado. E isso surpreendeu até Liu Kang e Geras, e isso tinha um potencial para ser um ponto alto na história de General Shao. Só que ao invés de usar esse artefato extremamente poderoso, que literalmente sela indivíduos, independente do seu poder dentro dele, ele simplesmente entrou como um brutamontes no laboratório de Shang Tsung, mostrando o amuleto para todos, dando tempo para Sindel e Liu Kang desviarem do selamento, e ele acabou selando somente Geras, Mileena, Kitana. Vale lembrar que uma das grandes tramas do jogo era justamente a rebelião de Shao e esse golpe de estado para tomar o poder de Sindel. E o próprio Shao dizia que se Sindel e seu reinado fosse fraco, ele não pensaria duas vezes em tomar o trono se seu povo precisasse. Porém, Dominique o escreveu de uma forma tão aterradora e incompetente que você não consegue levar as ameaças ou a competência dele como um futuro imperador a sério. E tudo que você pensa é que ele seria um péssimo imperador em todos os sentidos, porque o primeiro Shao Kahn, ele não era um bom imperador no quesito de moralidade, mas ele era extremamente competente e um ser extremamente poderoso, pois ele conquistou inúmeros reinos e uniu a Exoterra. É claro que não é justo compará-lo ao antigo, só que o mínimo que esperamos de um vilão é competência, mesmo que ele tenha sido nerfado pelo arquiteto do universo. Então isso não é desculpa. O General Shao foi derrotado tantas vezes que quando você o via na tela,
você automaticamente sabia que ele iria perder. E assim que ele foi detonado por Sindel, ele perdeu sua maior arma para a rebelião, uma rebelião que envolvia até mesmo Quan Chi e outros. Mas o próprio Shao não percebeu que estava sendo usado somente para ganhar tempo para o saca-almas, ou tornado de almas dos feiticeiros. Então essa rebelião foi literalmente inútil e foi descartada em um piscar de olhos. E acabou assim que ele foi derrotado por Sindel. E o fato de no final de Reiko Onaga ter sido introduzido não salva, porque Ed Boon disse que Onaga é mais uma referência e eles não pretendem usá-lo, o que é muito triste. The reintroduction of like Onagas, it certainly was not something that was our end game goal. It was more so we just wanted to make a whole bunch of references to some of our previous games. We had, Shang Tsung and Quan Chi together was kind of like a Deadly Alliance reference. Yes. We have references to the a number of those the 3D games that we made, and we brought back a number of 3D characters, Li Mei and Havoc and Astra. So a lot of it was more like of a nostalgic kind of look back and trying to reference those games. And but we weren't like, our goal wasn't like, let's get our way to Onaga. E ele mandou somente Reiko para tentar domar ou entender os poderes de Onaga, o que mostra ainda mais incompetência e até uma covardia enorme. Basicamente, Shao não é nada ameaçador. E apesar de ele estar se preparando novamente para tentar tomar o trono, ele perdeu sua melhor oportunidade. E se ele fosse verdadeiramente inteligente, ele poderia ter conquistado o trono, ou pelo menos ter feito um grande estrago no governo de Sindel. Mas devido ao fato de Dominique o escrever de uma forma tão incompetente, Shao é só mais um bruto que sempre é derrotado. Na verdade, isso acontece com todos os vilões da história. Apesar de Shang Tsung e Quan Chi posteriormente terem feitos no final, geralmente eles são demonstrados como incompetentes em combate, e o fato de eles serem novos não é desculpa, porque eles estavam sendo treinados pelo outro Shang Tsung, e no ponto que vimos eles já são feiticeiros consagrados. Mas eles sofrem do paradoxo Netherrealm, onde o personagem é muito poderoso, mas ao mesmo tempo é sempre derrotado puramente por ser um vilão. Shang Tsung, nas suas primeiras aparições, é mostrado sendo completamente sobrepujado por Baraka, tendo que ser salvo pelos heróis que queriam levá-lo a Liu Kang. Quan Chi é derrotado e quase eliminado por Ashra, e sua existência em si nesse jogo é bem patética, e o cara não consegue fazer nada sem falhar. Na verdade, se pararmos para pensar, ambos feiticeiros só ficaram vivos por causa de Liu Kang. Se não fosse a interferência de Liu e sua necessidade de saber quem é o benfeitor de ambos, eles teriam sido eliminados na história. Shang Tsung teria sido eliminado por Baraka e Quan Chi provavelmente seria eliminado por Ashra. Esse é o nível dos vilões que estamos lidando. Isso que nem paramos para contar Havoc, Nitara, Sarina, Rain e até Darius. E esses personagens têm zero relevância na história e literalmente só aparecem para perder. Eles se tornaram os mestres da portaria, eles estão ali só para preencher espaço. E apesar de eles terem alguns finais interessantes, por que se importar com isso? Eles são completamente irrelevantes. Ermac também não teve vez. Quando ele apareceu, ele se mostrou extremamente poderoso, dominando todos e tudo ao seu caminho. E depois começou a ficar cada vez menos poderoso e ameaçador. E Ermac só ficava com o controle de almas afetado quando apanhava bastante e não na hora. Então as derrotas de Ermac não são por causa das suas almas, pelo menos inicialmente. O meu problema com Ermac não é suas derrotas, e sim o fato de terem apresentado ele como um vilão poderoso, e logo após, ele foi reduzido a só mais um capanga, e isso até, claro, Jarrod tomar o controle.
Infelizmente, toda vez que os vilões aparecem, você já sabe o que vai acontecer, pois eles são extremamente incompetentes no que fazem, e é literalmente impossível levá-los a sério. Outro grande problema para mim é a própria Sindel e Gerard, e o fato de eles mal terem tempo juntos na tela. Nós estamos esperando Gerard interagir com sua esposa há muito tempo, mas isso mal acontece, e Sindel é completamente desperdiçada e é eliminada. O fato de Ermac ter se tornado Gerard, eu pessoalmente não tenho problema. Só acho que poderia ter sido um pouco melhor desenvolvido, porque o fato de Ermac ter sugado a alma de Gerard na Floresta Viva faz sentido. E é claro que esse fato é uma referência para o final de Ermac em Mortal Kombat 9, então eu não vejo problemas nele ser Gerard. O problema mesmo foi o mau desenvolvimento do personagem, e também o fato de Sindel não ter sido aquela que fez Gerard tomar posse de Ermac. Para mim foi um momento desperdiçado, e até mesmo poderia ter sido um pouco emocionante ver a mulher e esposa com um luto absurdamente grande por seu marido ser a responsável por trazer seu marido de volta naquela amálgama de almas. Eu pessoalmente acharia muito melhor se o capítulo de Mileena fosse trocado com Sindel, e isso faria muito mais sentido e até daria bastante força para Mileena, que se tornaria a Imperatriz no fim do jogo, ou pelo menos no próximo jogo. Fazer Mileena derrotar o General Shao seria muito melhor, e colocar Dark Raiden e Dark Sindel contra a própria Sindel faria ainda mais sentido, porque na linha do tempo anterior, nós sabemos que Sindel podia lutar até contra seres no nível de deuses ancestrais. E isso até mostraria o porquê de Sindel ser tão temida e tão poderosa. E Mileena vencer Dark Raiden e Dark Sindel não faz sentido, porque anteriormente ela tinha perdido para Li Mei enquanto estava dominada pela doença Tarkat. E do nada, ela é mais poderosa que Sindel e Dark Raiden. E eu sei que essa é a intenção de Dominique, e muitos vão dizer, esse é o poder do roteiro. Mas infelizmente o escritor é ele, então Mileena tem esse poder na história. E para finalizar essa parte, precisamos falar sobre o principal que amaldiçoou esse vídeo: os Titãs, o final e Kronika. Para começar, eu não tenho muitos problemas com Liu Kang ter desistido de seus poderes por temer que ia ficar louco como Kronika, e nem com o fato de Geras ter de alguma forma guardado a essência dele. Apesar de, é claro, isso ter sido um pouco conveniente para a trama, até que faz sentido. Mas essa escolha poderia ter tido muito mais peso e sentido. Ele só se transformou em um titã porque a situação precisava, e depois que ele neutralizou as maiores ameaças do multiverso, como que vamos ter tensão na história? Sabemos que Liu Kang é quase todo poderoso e pode apagar seres da existência, e ele continua com seus poderes, mas perdeu sua imortalidade. Mas ainda assim vai viver incontáveis eras. E ele até escolheu um sucessor, que foi Geras, que sinceramente é a escolha mais sensata. E Geras agora vasculha o multiverso por ameaças. Mas imaginem se isso tivesse acontecido, porque eles enfrentaram a maior ameaça de todo o multiverso infinito. Se o grande ser, ou alguém influenciado por ele, retornasse, e eles precisassem do poder de todos no último jogo da franquia, depois de todos os personagens terem seus poderes amadurecidos, toda essa linha do tempo estar no seu clímax, algum vilão que porta algo como as Kamidogos e é possuído ou literalmente se torna o grande ser. E eu sei que isso lembra Mortal Kombat: A Batalha dos Reinos, mas dessa vez seria feito de forma correta. Isso seria uma finaleira muito boa para Mortal Kombat e poderia ter até a pirâmide e os titãs. Mas isso só funcionaria com muito desenvolvimento da história, da cosmologia e principalmente dos personagens e vilões. Vimos que abordar esses conceitos de forma preguiçosa nos dá um filme e um final muito bagunçado e sem sentido. Mas se referindo a esse jogo em questão,
se não existisse toda essa parada de multiverso no primeiro jogo e o próprio Shang Tsung ter sido somente a mente por trás de tudo, ele não precisaria aparecer como vilão do jogo. A pista falsa de Crônica poderia ser o gancho para o próximo jogo e outro vilão poderia ter assumido o papel do chefe final, mantendo a existência do feiticeiro escondida e garantindo a possibilidade gradual de aumentar a história de uma forma natural, porque Shang Tsung Titã e Quan Chi Titã foram imensamente desperdiçados nesse jogo. A revelação de que existia outra linha do tempo paralela de Liu Kang, devido à energia da luta de Shang contra Liu ter eventualmente rasgado a trama do tempo, isso acabou se tornando só uma frase jogada para justificar a existência do multiverso, quando na verdade é um evento cósmico sem precedentes. Porém, não foi dado nenhum segundo para expandir essa questão ou ampliá-la para que os próprios telespectadores possam entender um ponto que é extremamente crucial a essa linha do tempo e a própria cosmologia, e eu fiquei pasmo que essa desculpa só foi usada para justificar a presença de Shang Tsung. Foi algo que parece que foi criado e pensado meio que de última hora, como se eles não tivessem como explicar o que aconteceu e justificar o final. Então Dominique teve a ideia e Ed Boon por algum motivo achou genial. Shang Tsung deveria ter sido guardado para a sequência ou até mesmo para um terceiro jogo. Shang tinha capangas poderosos que foram facilmente derrotados por Mileena, e a trama dos titãs inimigos teve o mesmo problema dos vilões nesse jogo. Não há ameaça alguma por trás deles, mas pior ainda, todo o multiverso foi totalmente mal introduzido, mal desenvolvido e não faz sentido algum estar presente no primeiro jogo de uma nova linha do tempo. Também me parece que eles querem ignorar completamente a lore dos jogos passados, pois sequer é mencionada a existência do grande ser, que é a realidade em si, e os deuses ancestrais existem, e eles foram criados pelo grande ser, e isso é em ambas as linhas do tempo, então não tem como fugir muito do grande ser, entendem? Pois a existência dos deuses ancestrais está ligada totalmente à existência desse ser. E Liu Kang somente reiniciou a história e alterou o destino dos vilões. Sem contar que o grande ser sempre foi primordial, influenciava vilões como Shao Kahn e Onaga. Além do fato desse ser ter grande importância a partir de Deception, ele até foi referenciado em Mortal Kombat 10, e até um dos co-escritores de Mortal Kombat 11, Sean Kittleson, que também escreveu as HQs, falava muito sobre ele, e foi até em um podcast para explicar a cosmologia dos titãs, deuses e o grande ser. So, at the dawn of time, in the MK universe, there was the One Being. Yep. Now, how do you imagine the One Being like existing? Is this like a celestial body? Is this like just an intangible concept in like a Lovecraftian sense? Like the One Being is the sum and totality of everything. It's all matter and all energy that can neither be created nor destroyed. Great. It's all of it, and it's all together. And to create anything in existence requires like these little bits of the One Being to kind of like pull. Kind of said that at the dawn of time there was the One Being and the Elder Gods. But the thing that you brought up when we were talking was that the One Being created the Elder Gods. The Elder Gods are also a part of the One Being. Yeah. Well, the One Being, like, so the One Being is everything. Right. And then the One Being gradually allowed for existence by creating these various entities. And the Elder Gods are some of those entities, but the Elder Gods mostly apply to things that are matters of terrestrial phenomena. Right. They don't govern the laws of the universe. They don't govern the laws of physics. That's where the Titans come in. The Titans are the actual forces of nature, and the Elder Gods are like subservient to that, and that they are the systems that run below the macro systems of physics and reality and time. So the hierarchy is like the One Being creates the Titans.
did the Titans create the Elder Gods, or did the one being so the one being then also creates the Elder Gods, but in the hierarchy they're below the Titans? Yeah, they're filling in roles. So like the one god, or the one being, there is nothing but the one being, and then the one being allows for existence to happen by creating Kronika and by creating other Titans. And now that those Titans exist, now there's things like time, so there can be movement and narrative, progression. Originally, there's one realm. And the one realm is comprised by the one being. And it's run by all of these different systems. And the Elder Gods are one system, and then right above them, like the operating system is the Titans. And then the Elder Gods are subroutines that keep everything tidy and working. And the one being, when the Elder Gods and some of the Titans overthrow the one being, and that's kind of, I think, the thing that we've probably never talked about as much, or because it's all brand new, is that the Titans and the Elder Gods want to break apart the one being to create all these different realms. Interesting. So Shao Kahn's whole MO is like, it's not just make Outworld great again, it's kind of make one being great again. Mas tudo isso parece que foi esquecido e jogado para o ar agora que Dominique assumiu e é o único escritor. Parece que ele quer apagar algumas coisas para essa nova linha do tempo, mas as coisas acabaram ficando sem sentido. Outro ponto completamente esquecido que daria uma bela trama e uma muito mais interessante que o final que tivemos são as Kami-Dogos. Se você não está familiarizado com elas, essas ferramentas ou artefatos criados pelos deuses os ajudaram a quebrar a consciência e poder do grande ser na primeira linha do tempo, e na segunda elas eram adagas que provaram o sangue do grande ser. Mas a semelhança entre elas é que quem quer que as use se tornava imensamente poderoso, mas os artefatos eram muito mais poderosos na primeira linha do tempo. Entretanto, nas HQs de Mortal Kombat 10 e Mortal Kombat Deception, vimos o quão formidáveis essas Kami-Dogos são nas mãos de alguém capaz como Havik e Onaga, e como elas podem tornar um vilão extremamente ameaçador e poderoso. Então, ao invés de usar eventos para finais de linhas do tempo, como Armageddon, seria muito mais sensato ter uma aventura em menor escala, usando coisas como as Kami-Dogos, os deuses ancestrais, o Templo dos Elementos e também a Exoterra. E é claro que Liu Kang deve ter feito alguma alteração nas Kami-Dogos, e isso fica a critério de Dominique, que poderia ter dado uma origem muito mais criativa a esses incríveis artefatos. O vilão poderia ser até Havik, mas esse não é o caso. O fato é que a existência de Shang Tsung e a realidade paralela ficaria como uma revelação das próximas iterações do jogo, e Shang Tsung podia ter transportado as suas Kami-Dogos para a linha do tempo de Liu Kang, e o mistério seria como o vilão consegue esses artefatos que são tão diferentes em comparação aos que estão presentes na linha do tempo de Liu Kang. As possibilidades são praticamente infinitas. Dominique tinha um literal multiverso para explorar e deixar as coisas interessantes, mas ele decidiu apostar tudo em um único jogo puramente por fanservice, e é o literal multiverso da loucura. O Armageddon de Titãs poderia ter sido um grande evento para encerrar a franquia, ou pelo menos essa linha do tempo. Porque se você vai criar uma trama onde todos os finais, ou pelo menos todos os personagens venceram Kronika em Mortal Kombat 11 e canonizar isso ao multiverso, então existem infinitas possibilidades. Obras de multiverso são muito difíceis de fazer dar certo, e ultimamente elas estão extremamente populares, e 90% dessas obras são péssimas. E o conceito de multiverso, para dar certo, tem que ter no mínimo ideias extremamente lapidadas, bem implementadas, e o desenvolvimento tem que ocorrer naturalmente e organicamente para não ser algo do nada. E Dominique definitivamente não pensou nisso. Eles pensaram mais em como ter o máximo de fanservice para as pessoas olharem e terem um momento Leonardo DiCaprio que reconhecem aquela cena de algum lugar, do que simplesmente escrever algo coeso.
E o pior de tudo é que fazer esses finais ou personagens derrotarem Kronika invalida completamente a jornada de Liu Kang em Mortal Kombat 11, pois nesse jogo, Liu Kang teve que sacrificar tudo e todos para garantir o lugar de seus amigos na nova era. Agora ele é só mais um em inúmeros Guardiões do Tempo ou Titãs, significando que Kronika foi completamente destruída, cuspida e detonada. Ela se tornou a vilã mais incompetente do multiverso infinito e perdeu para todo mundo que você imaginar. E Liu Kang em si não é tão especial, apesar de ser extremamente poderoso. Eles queriam que Liu Kang fosse a cara de Mortal Kombat, mas essencialmente ele só é a cara agora porque ele é o ser mais poderoso nessa linha do tempo, e não pelos sacrifícios e jornada pessoal e mais tudo que ele viu em incontáveis linhas do tempo. Ele é só mais um em incontáveis Guardiões. Isso sem contar que os Titãs ou os Guardiões do Tempo de outras linhas, a maioria deles morreu como figurantes sem desenvolvimento algum. Ninguém liga para nenhum Titã que apareceu, porque eles sequer falaram uma palavra e essencialmente são pedaços de papel que só serviram para lutar contra o outro exército de titãs malignos de Shang e Quan Chi Titã. Em essência, o multiverso agora é só um lugar para Dominique retirar coisas sem explicação para preencher a história com o que ele achar melhor. Porque parem para pensar comigo, nós vamos do torneio Mortal Kombat para a jornada Exoterra e conspirações contra Sindel, para Titãs e o multiverso nada desenvolvido, que foi imposto do nada por Dominique, porque eles queriam preencher o resto da história com alguma coisa relacionada a fanservice. E nem vamos falar sobre a bizarrice que é a Batalha da Pirâmide. Eu sei que muitos gostaram de alguns designs misturados de personagens, mas pessoalmente eu achei a coisa mais bizarra e puro fanservice, porque não há motivos para isso estar ali agora. Isso sem contar que Liu Kang sequer precisava de ajuda contra Quan Chi e Liu Kang, visto que ele derrotou ambos sozinho e só foi parado porque Quan Chi soltou uma serpente mágica que de alguma forma conseguiu prender Liu Kang tempo o suficiente para o personagem que você escolheu derrotasse os dois, significando que o personagem que você escolheu só venceu mesmo porque Liu Kang cometeu um erro e Dominique tinha que inventar alguma coisa para você jogar essa batalha final, entre aspas. E a batalha final é extremamente patética e fácil em dificuldades normais. É claro que se nós aumentarmos a dificuldade, logicamente as coisas vão ficar mais difíceis. Mas peguem Mortal Kombat 9, Shao Kahn lá era simplesmente a personificação do estresse. Em geral, a primeira metade do jogo, como percebemos, é muito boa. Existem alguns problemas, como demonstrado, mas mesmo assim os personagens são aqueles que realmente salvam a história, porque ela é bem básica na sua estrutura. Mas após o capítulo de Scorpion, tudo vai por água abaixo e se torna uma aventura extremamente cheia, sem sentido, mal desenvolvida e que muito bem poderia ter se tornado algo épico se tivesse mais preparação para plantar e semear o grande potencial da história e do multiverso. E agora, com a maioria dos titãs eliminados, não há possibilidade de levá-los a sério, pois vimos que eles não eram nada mais que peças para Liu Kang. Eles só têm a face e a aparência dos personagens que conhecemos. E infelizmente Mortal Kombat parece que vai acabar ficando com o tratamento Dragon Ball e constantemente eles vão ter que inventar algum vilão mais poderoso até ficar completamente sem nexo. Que já está sem nexo, mas imaginem algo pior do que isso. Os titãs eram simplesmente enfeites. E Havik apareceu como um possível vilão na DLC, que foi meio que confirmado que ele vai aparecer, mas não muda em nada, porque se titãs retornarem, Liu Kang, apesar de não possuir sua imortalidade, é mais do que capaz de lidar com qualquer ameaça que vier, logicamente, é claro, porque Dominique vocês sabem como é.
pois Liu Kang derrotou Shang Tsung e sabemos que anteriormente ele tinha absorvido a essência de uma titã, a essência de 2 deuses, Sindel, Shao Kahn e outros. O fato é que Mortal Kombat 1 se tornou uma bagunça sem rumo. A maior ameaça ao multiverso que sabemos foi eliminada facilmente. Quem é Havik comparado a Shang Tsung? Então agora, para dar um tipo de peso para a ameaça de Havik, eles vão ter que colocar alguma coisa como as Kamidogos ou algum artefato ou poder externo, porque senão não vai ter tensão nenhuma na história, porque Liu Kang pode simplesmente derrotá-lo tranquilamente. E esse é o grande problema da NetherRealm. Eles amplificam os poderes dos vilões a um ponto tão gigante que eles não sabem mais o que vão fazer. Isso aconteceu com Shinnok, aconteceu com Shao Kahn em partes, com Shang Tsung e até mesmo com Kronika, pois ela estava super poderosa com a coroa e Liu Kang a derrotou mesmo assim. E derrotou até mesmo Shang Tsung após ele ter absorvido todas essas almas e portar a coroa. E mesmo que Shang Tsung tenha derrotado Liu Kang em uma linha alternativa, esse Shang Tsung foi derrotado por Liu Kang querendo ou não. E o fato de Shang Tsung estar junto a Quan Chi quando foi detonado, entre aspas, e Liu Kang ficou fora do combate por um motivo besta, é inegável dizer que Liu Kang dominou a luta. Então, apesar de eu ter gostado muito da primeira parte e os finais da torre de MK1, a segunda metade é simplesmente uma insanidade no quesito de narrativa. E Dominique queimou muitas pontes querendo ser engraçadão e fazer fanservice ao invés de criar algo coeso. E essa é minha opinião sobre a situação do modo história em Mortal Kombat 1. Um modo que tinha muito potencial, mas devido à brilhante ideia de Dominique e a equipe de fazer um multiverso no primeiro jogo da nova linha do tempo, deixou tudo uma bagunça e queimou muitas pontes que poderiam ter sido aproveitadas e agora não vão ter tanto impacto quanto deveriam. E eu devo dizer que essa decisão não foi nada absurda. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um obrigado mais que especial aos membros Daniel Campos, Leon Games, Zero Espada, Sunning Play, Mamako, Muka e Puma. Obrigado pelo suporte inacreditável. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.